Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço a confiança de todos, tá? As mensagens aí. Agradeço mesmo, pessoal. Agradeço muito. Vamos juntos, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Eu vou aqui indicar, tá? Alguns vídeos, tá? Alguns sites aí para vocês acessarem, tá? Para que vocês possam entender como que a gente faz uma lei, tá? Como que você faz, né, esse processo de produção da lei, tá? Isso é importante aí pra galera no Rio de Janeiro, porque tá complicado, né? Então eu vi que tem uma comissão agora na OAB, né? Caramba, meu camarada, que situação, hein, meu cara? Então o advogado aqui, Teodoro, vai dar ajuda, que a OAB diz que eu posso, tá? Ainda que eu não participe das atividades aí na OAB, tá? Ainda. Mas é isso, cara. Vem pra cá que eu vou dar a minha ajuda, tá? É isso. Então, vamos aqui, tá? Como de costume, eu vou sempre fazer isso, tá, pessoal? Eu vou sempre dizer aqui onde está o comando que diz que eu, Teodoro, posso ajudar na produção da lei, tá? Porque não é... É porque eu sou o legislador. E a gente aqui, a sociedade, vocês estão lascando com o nosso direito, tá? Então vamos todo mundo aí, poliçada, bombeirado, o pessoal aí, servidor público, aprender a fazer lei, cara, fazer nossas correrias, tá? Porque tá complicado. Tá, muito. Vamos abrir, tá, pessoal? Para iniciar o Estatuto da OAB. Nós precisamos, tá? Promover, de fato, um movimento coletivo de ressignificação do exercício profissional da advocacia nesse país. De verdade aí, precisamos mesmo. Porque o advogado, né, ouvir e vivenciar determinadas coisas, né? Porque a criança aprende dentro de casa. E a postura dela na rua é o que ela aprendeu em casa. Então, a começar pelas faculdades. A começar pela exigência, tá? Mais contundente, obrigatória ali, do que a gente, né? Do que é a advocacia, história, todas as lutas, né? Essa questão da ditadura militar e é isso, pô. Porque é a ferramenta de trabalho do advogado, cara. A gente precisa conhecer tudão e conhecer, tá? De modo que a gente possa questionar, inclusive, o estatuto da OAB, pô. Provimentos, tudão, pô. Porque nós não somos autômatos, tá? Nós temos um livro muito interessante. Só um segundo, tá, pessoal? Porque eu acho de relevância para o que eu vou dizer hoje, tá? Eu acho de relevância. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, tá? Para vocês entenderem o que eu, Teodoro, estou dizendo. Discurso sobre servidão voluntária. Vamos ler esse? Vamos ler esse, cara? Para vocês entenderem, tá? Aí você tem opções, tá, cara? Aí você vê esse aqui, tá? O discurso da servidão voluntária, para você entender, né? Como que eles decidem a nossa vida e ninguém faz nada. Por que nós aceitamos isso? Cada um que é seu, pô. Dentro da lei, cara. Não tem lei autorizativa, tá? Não tem não, pô. Vamos ler esse livro aqui, cara? Caramba. É isso. E aí você dá uma mesclada, né, cara? Não tá aqui comigo, mas tá sempre comigo aqui todos os livros do professor Rubens Casara, tá? Vai ler esse aqui, aí tu lê o Rubens Casara e depois vai pro quarto chorar pra você entender o que eles estão fazendo com a gente. E é isso. E aí você vem pra cá, tá? E entenda. Quando você viola, você ofende um advogado, o que quer que seja, cara, você tem que pagar por isso, tá? Porque quando a prerrogativa da advocacia, né, é ofendida, não é aquele advogado que você está ofendendo, cara. Você está ofendendo a todo o coletivo de advogados do país. Todos eles. E é isso. Então, nós temos aqui o Estatuto da OAB, tá? Que é uma lei federal, tá certo, pessoal? E ela tá regulamentando lá, tá? Artigo 5º, inciso 13, acho que é o 13 da Constituição Federal, tá? Então você pode trabalhar, é livre o exercício profissional, tá? Mas nesse sentido aqui, esse contexto, né, o órgão de classe, o OAB-RJ, aqui em Rio de Janeiro, né, o Conselho Federal, vai estabelecer ali o que a gente tem que fazer para poder advogar. E é por isso, doutores advogados, tá? Todo o meu respeito, vice-presidente e presidente da OAB-RJ, nós precisamos ocupar os nossos espaços enquanto OAB-RJ dentro da LERJ, tá? E ver todas as práticas. Vamos aproveitar que eles estão querendo vir para dentro de casa, para nossa casa, e a gente tem que entrar lá na casa deles. Eles não precisam vir na nossa, tá? Nós é que temos que entrar na casa deles. Até porque o ABRJ, eu de verdade, com todo respeito e deferência devido, tá?
pela história aí profissional e de vida de todos vocês aí na OAB. Mas eu vejo isso com reservas, tá? Porque nós controlamos eles. Então eu não entendo como adequado que isso aconteça. É lei, pô. É lei. A gente manda pra eles como eu vou fazer aqui e eles façam o que a Constituição manda fazer. Não gosto dessa conversinha. Desculpem. Mas é a minha visão acerca disso. Por isso eu entendo, né, que a pessoa que ingressa para trabalhar na OAB tem que ter ali uma forma diferenciada, uma certa estabilidade, né, para não ficar sugestionada. Não pode, pô, porque é gigante, OAB é gigante, cara. Nós precisamos de um modo urgente resgatar a nossa história para que a gente não repita os nossos erros, tá? E é isso. E é muito interessante você observar, tá, meu camarada? Por quê? Porque eu vou falar sobre um projeto de lei que fala sobre auxílio, né? Tem dois, tá? Tem um que fala sobre auxílio transporte, tá? E um outro que fala daquela deputada que eu falei que tinha que ver em assiduidade, enfim, né? Com outro deputado lá que vai falar sobre essa questão de indenização, essa questão do custeio da assistência médica e dos medicamentos aí do policial e do bombeiro. Vou falar aqui pra vocês, tá? Então eu vou fazer a discussão da legislação que eles fazem lá, a gente vai fazer aqui. E a gente vai discutir, eu vou, mando pra eles e vamos ver o que vai dar, tá? E aí vamos abrir o estatuto da OAB, tá? E aí você vai ver que ela tem uma divisão, tá? E aí você vai perceber ali a questão dos advogados e a questão institucional da própria OAB-RJ. E aí, nesse sentido, Rio de Janeiro, né? E aqui eu acho que a força, né, é fundamental, tá? Por exemplo, eu tenho muita preocupação com isso, né? Porque nós temos, dentro do Estatuto da OAB, um capítulo que fala sobre honorários advocatícios. E nós temos o Código de Processo Civil. O que fazer com isso, Teodoro? Conversar, pô. Porque não é um decidindo, somos todos nós, tá? Porque vocês, com o que eu vou fazer aqui, vocês vão perceber que esse honorário de sucumbência da Fazenda Pública poderia até ser rateado entre os procuradores do Estado, mas não para fazer o que eles fazem. Mas para fazer com que o Estado, né, garantisse políticas públicas, o direito fundamental do administrado, do cidadão fardado, o que quer que seja, e essas boas práticas, né, que gerassem economia para o Estado, mas não violando direitos fundamentais como eles estão fazendo. Aí era maneiro, pô. Porque aí eu vou te mostrar como faz, pô. Porque o que eu vou fazer, de fato, vai trazer economia para o Estado. E era o que eles deveriam fazer. E esse honorário que eu, Teodoro, tenho direito, de sucumbência, não é isso, cara? Era o que deveria ser rateado entre os procuradores do Estado. Por exemplo, você chegar ali e fazer o que eu vou fazer, pô. São vários, tá? E não adianta correria, porque já tá pronto. E vai ficar ruim, tá? Vai ficar ruim. E é isso. Caladinho, semeando, e agora é só... E cada um com suas correrias, pô. É isso. Porque aí sim, pô, eu vou ali e resolvo o problema de promoção. Eu vou ali e resolvo o problema de reforma. E o Estado me paga. Por quê, cara? Porque eu tô trazendo economia. Eu consigo, desse modo, acredita aí, meu camarada, eis que faço uma coisa nova, tá? Eu consigo enxugar o judiciário. Cara, porque cadê a demanda? É só o Estado cumprir a lei, que não cumpre, mas porque não tem, porque eles não fazem. Eu vou mostrar pra vocês, pô. Eu acho que nesse momento da nossa história do Rio de Janeiro, eu particularmente entendo o seguinte, a gente tem que rever o nosso próprio estatuto. Essas recomendações, provimentos, a gente tem que rever, pô. A gente tem que rever, pô. A gente tem que rever. De onde parte, né, esse início da produção da norma federal que atenda ao interesse do advogado, né? Essa reserva de mercado, a gente tem que avaliar, pô. Pessoas que ocupam cargos na República, né, com escritórios de advocacia. Caramba, aí fica muito difícil para um coitado, né, que não tem ninguém, não tem parente, não tem ninguém. E não é esmola, cara, você dá condição de trabalho profissional de advogado. Não é, cara. Porque é mundo público. Vamos entender o que é isso no contexto da advocacia, pô. Você repartir no horário de sucumbência ao ABRJ é inadmissível, cara. Porque isso é uma violação gravíssima, isso é uma imoralidade, cara. Você não pode repartir o honorário de sucumbência, cara. Um honorário de sucumbência que é maior que o próprio valor que a pessoa recebe. Que loucura é essa, cara? E eu não tô destituído aqui não, tá? E esse procurador do Estado que eu falo aqui, eu vou falar Hugo Sete Câmara. Caramba, nós temos uma história muito longa. Nossa história é bem antiga. Começou lá em 2000. É isso. Passa, né, pela vida da pessoa, cara, mas é isso. E eu nunca imaginei, cara,
que eu hoje voltaria. Eu precisei entrar na justiça, cara, pra conseguir, né, voltar pro corpo de bombeiros, né? Vamos rediscutir tudão? E é isso, pô. Eu sei o que você fez no verão passado. Tá trabalhando com isso também. Pra você entender aí, cara. Ele tá falando pra mim toda hora. Você não sabe o que é ser excluído, você não entende, né? Falou um montão de coisa ali, né? Você não sabe nada, cara. Teodoro teve que fazer mandado de segurança, porque a mesma sacanagem que eles fazem até hoje, eles fizeram comigo no meu concurso. Então, eu sei direitinho quanto dói, tá? E agora vai ter que me aturar, porque eu sei quanto dói. Você entende aí, cara? Só que antes quem era eu, né? As coisas que a pessoa escreve, sabe? Caramba, cara, quanta dor e sofrimento. E é isso, pô. E agora o Teodoro é advogado, especialista em direito militar. É isso aqui, lembra? É isso aqui, pô. E a gente volta lá atrás e rediscute, porque a gente retorna e discute, cara, a nossa história e não repete os nossos erros. Caramba, surreal o que aconteceu, pô. E vamos juntos. Me chama aí, pô. Vamos pro fight dialético, tá? Porque todo ano tem problema de saúde, tá? E é isso. Então nós temos uma parte muito maneira aqui, tá? Que vai falar aqui sobre essa questão da... porque assim, antes de você falar em punir, né? Em TED, em tudo isso, esquece. Esquece. Porque para que eu possa falar em TED e aplicação de punição ao profissional advogado, eu tenho que primeiro, enquanto ordem, me desincumbir do meu ônus de garantir condições de trabalho e livre exercício profissional. E aí, de fato, eu posso. Porque senão, cara, não dá. Vocês entendem? É isso. Artigo 44 do Estatuto da OAB. Isso aqui para falar, tá? O Rodrigo Amorim, Dino, Marcelo Dino, todo mundo aí, tá? Todo mundo aí. Todo mundo, tá? É para falar disso aqui, ó. Bacelar, é para falar disso aqui, tá? Para falar dessa lei aqui, ó, projeto de lei 3237 de 2020, tá? E esse outro aí que fala sobre a questão de assistência médica ao militar ali que sofre uma lesão em serviço, né? É para fazer isso, tá? Mas eu preciso perpassar por isso aqui, tá? Dos fins e da organização. Artigo 44 do Estatuto da OAB. É uma lei federal, tá? A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade. Então, qual é a finalidade da OAB? Olha quantas finalidades nós temos. Não é só TED. Defender a Constituição. Caramba, já deu ruim, pô. Porque eu digo abertamente a todos que veem os meus vídeos, tá? O que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. A ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, direito a ter direitos de usar, de gozar de igual proteção da lei, e isso não escanteia o cidadão fardado, policial e bombeiro no Estado do Rio de Janeiro. A justiça social, impugnar pela boa aplicação das leis, não pela rápida administração da justiça, não é favor que o TJ faz pra gente, não é. E pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. É a minha entrega. É a minha entrega. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção, a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Promover com exclusividade a representação, a defesa de um único advogado, ainda que seja Teodoro o indesejável. Porque o indesejável está trazendo coisas que atingem a toda a coletividade de advogados. Tem que fazer. A OAB não mantém com órgão da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Saiam da nossa casa. Saiam da nossa casa. Saiam da nossa casa. Não tem comissão para falar sobre isso. Não adianta fazer correria. É fazer o que vocês têm que fazer. E de segunda a sexta para a LERJ, para resolver tudo isso aqui, que vocês não resolvem. Não é comissão. São vocês. Tá perto da eleição, né? É barganha política. É isso, cara. É isso. É isso. E vamos entender o que é a OAB, tá?
E aí vamos entender de que modo ela vai atuar, né, na defesa da prerrogativa, na defesa ali, de condições de trabalho, enfim. E depois você vem falar de TED, cara. Então é isso, pô. E é isso, tá? Então, vamos junto, pô. Não tem essa não, cara. Não mesmo, tá? E eu não gosto dessa aproximação, porque eu acho que isso fragiliza a independência da atuação da OAB. Eu acho. É a minha posição, tá? Eu sou advogado e eu posso falar isso. Porque a OAB é nossa. Vamos fazer a coisa certa. As pessoas não são, né, filmes, não são fotos, são filmes. Então vamos fazer a coisa certa. De novo, afirmo, vejo muitas políticas ali positivas da atual gestão da OAB-RJ, mas quando eu vejo situações como essa, o que é isso? É política em outro lugar, tá, meu camarada? O presidente aí da Alerj e tudo mais. É isso, tá? Porque é o mesmo fight em relação aos militares, tá? Comissão de Direito Militar. Vamos juntos, tá? Gosto muito, tá? Meu abraço aqui fraternal à minha querida colega, tá? Doutora Gislene. Meu abraço, tá, minha querida? Você deveria ser a presidente da Comissão de Direito Militar da UAB. Mas infelizmente não é, né? É a vice. Fica a dica, tá? Presidente da UAB. Ela deveria ser a presidente, não a vice, tá? E a presidente é isso. Mas é isso. É isso. Não são cargos políticos, tá? Não são cargos políticos. São pessoas que de fato possam, né, trazer contribuições para a sociedade, né? E fazer com que as pessoas voltem a respeitar a advocacia nesse país, cara. É isso. É chuta pra agarrar, né? E a gente tem que ver esse negócio de quinto constitucional, tá? Tem umas coisas aqui, eu fiz minhas anotações, tá? Fiz umas anotações desse negócio de quinto constitucional, o pessoal que vai lá pro STM, o pessoal que vai... É isso, né? A gente tem que ver, tá? A gente tem que ver direitinho, tá? E aqui eu não lembro o nome dela. Mas, meu Deus do céu, cara, temos uma menina, né? Rapaz, o que é isso? Só pra não passar, tá, cara? Preciso fazer essa homenagem aqui, cara. Nós temos hoje a presidente presidente, cara, do STM. Rapaz, já melhorou. Gostei do negócio que ela fez aqui pra caramba. Essa mulher nossa aqui, cara, ou mais meninas, presidente do Superior Tribunal Militar. Vocês sabiam, meu camarada, que nós aí temos, né, uma mulher, cara, presidente, tá? Maria Elizabeth Rocha. Parabéns, parabéns. Vi uma postura dela aqui. Caramba, cara. E é isso, cara. É só botar a mulher, tá? E não ficar de sacanagem. Deixar a menina, que a menina resolve. Resolve. Ela resolve, resolve. E eu vi aqui, cara, uma situação dela, né? Falando ali, implementando ali, tentando, né, trazer uma mudanças ali no respeitante a ensino, um montão de coisa, cara. Vai lá ler, pô. É as meninas, pô. É as meninas. Tem um lá, ó, menina. Ministra, tá? Maria Elizabeth. Muito legal isso, cara. Eu fico muito feliz, cara. Muito mesmo. Muito mesmo, porque eu vi, porque mulher é sinistra. Mulher vai lá e resolve. As meninas que ligam, né? Os caras são excluídos, né? É as meninas que ligam pro doutor Teodoro. Não é os homens, não. É as meninas. Ô, doutor Teodoro, olha aqui, esse camarada do meu marido. Foi excluído. Muito legal, cara. Muito legal. Muito maneiro. Ela assumiu a presidência, tá, pessoal? No dia 12 de março de 2024. 12 de março de 24? Caramba, 24 ou 25, cara? Cara, 25. 25, cara. Caramba, que legal. Que legal. Desejo vida e saúde, sorte, tá? Caramba, tá na jaula dos leões essa menina nossa aí. A menina. Não podia sair mais não, tinha que ser... Não precisa mais não. É muito legal, tá? E aí, vamos aqui, ó. Aí conta um pouquinho sobre a história dela, tá? Vai assistir, cara, pra entender quem é, cara. Ela é advogada, é nossa, pô. É nossa, tá? É nossa. Aí vai dizer, né? A ministra assumirá o cargo, né, de presidente comprometida com os princípios que vem defendendo nos seus 18 anos como magistrada, com destaque para as ações de transparência e modernização do papel do STM. A defesa da democracia e o respeito às políticas de apoio à diversidade e inclusão. Parabéns, parabéns, ministra, parabéns, isso aí. Por mais meninas aí. Eu não entendo que tenha que acabar, tá? Não entendo. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa mudar para, de fato, garantir o melhor para o nosso povo. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E é isso. Não acho que tem que acabar, não. Mas a gente tem que mudar. Tem que botar cada filhinho na sua quadrinha. E é isso.
E aí vai mostrar um pouquinho da história dela, tá, pessoal? Eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Acho que ela é mineira, eu acho. Igual a ministra Carmen Lúcia. Eu não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada. Tem que falar muito desaforo mesmo. Ela tem que falar muito. Muito mesmo, pessoal. Tomar vergonha, estudar, né? Parar de perturbar e deixar, né, o Supremo ser de fato uma corte constitucional, né? A gente tem bastante desaforo. Não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada. Eu gosto disso. Gosto muito. Gosto mesmo. E aqui, cara, e você vai lá ler um pouquinho sobre ela, tá? Muito maneiro, cara. Mas aí vamos voltar pra cá. Exemplo de menina, tá? A nossa atual ministra aí do STM, tá? Meu abraço de novo. A nossa querida Maria Elizabeth. Tá certo? Boa gestão, que dê tudo certo, que bota esses homens na quadra deles e vai dar bom. E vai dar bom. Eu vi uma palestra dela, gostei muito. Gostei muito, mas vamos aqui. Então, a OAB tem dessas coisas, né, pessoal? A gente briga, vamos pro fight aqui, tá? Depois fica tudo bem. É os irmãozinhos, tá? É isso, mas vai dar bom depois. E aí eu quero que vocês vejam por que eu vou fazer, tá? Essa discussão acerca de legislações específicas que cuidam sobre direitos dos bombeiros e policiais para dar uma ajuda, né? E eu vou pra lá, tá? O presidente vice, eu não arrumo confusão não, Teodoro fica quietinho só fazendo as anotações, tá? Pra ver quem tá com o papo torto, tá? De vez em quando eu vou levantar uma e falar, a palavra, por favor. Mas tem que responder, tá, cara? Vai pra lá? Comissão lá de um segredo legislativo? Vai pra lá? Então vamos junto. Já estuda a questão aí que vocês estão fazendo com a PEMERG e CBMERG, tá? Que eu vou levantar o dedo, tá? E eu quero falar, pô. Tô dentro da minha casa, pô. Eu quero falar, pô. Sem briga, tá, cara? Dialeticamente, tá? Eu vi uma questão ali em relação a esse camarada deputado que vai aí, né? Com o prefeito, que, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que gravem, tá? Pra ficar bem registrado aí a situação, pessoal. O que é isso, cara? Vamos aqui, tá? No exercício, o advogado, artigo 2º-A do Estatuto da OAB, tá? O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República, inclusive do TJ, tá, pessoal? E eu quero. Vamos ver o que vai dar. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês, tá? Em vídeos específicos, mas eu vou dar aqui uma pincelada para poder dizer como é que eu vou fazer isso. Aplicação, tá? Da Constituição Federal, tratados, tudão, ó. Já pega, tá? Quando a gente for fazer, tá? Já adianto para você que muita coisa, cara, eu vou passar aqui, né? Que eu colhi do professor Guilherme... Caramba, cara, eu sempre esqueci o nome dele, porque eu não conhecia, né? Guilherme Pena de Moraes, tá, pessoal? Guilherme Pena de Moraes. Eu não sei se é na Alerj, né? Porque eu vi tem muito tempo, né? Quando eu comecei a estudar processo legislativo, né? Depois do livro da professora Germana de Oliveira Moraes, eu vi ali cursos dele, né? E tenho acompanhado tudo que ele tem feito. Depois é que eu vi, que eu acho que ele tá no TJ. E aí eu vi uma decisão, desculpe aqui, excelência, né? Mas eu não concordei muito. Mas é isso. Em relação ao honorário de sucumbência devido à fazenda pública, eu discordo com veemência, tá? Mas todo o meu respeito, e eu estudo tudão, tá? Comprei sua última obra e tenho estudado bastante. E ele tem curso ali, caramba, fala muito maneiro sobre legislativo, tá? Processo legislativo, ensina tudão. Eu acho que tem até na Alerj aí um curso dele, né? Tem outros, tá, pessoal? Mas eu aconselho vocês a assistirem, tá? Eu acho que no site da Alerj, depois eu passo pra vocês, tá? Mas pra você começar a caminhar, tá? Maneiro pra caramba. Vamos estudar, vamos entender como que começa isso, o que é o parlamento, né? Vamos entender, cara. Pra você ver aí que o Teodoro não tá errado não, hein, cara. Deu ruim, cara. Aí recua. E vamos ver também a legislação, tá? Teodoro quer falar, quer interpretar a legislação de bombeiro e polícia? E dizer que diretriz e tal? Vamos avaliar a legislação do próprio Tribunal de Contas do Estado. Fazer o sopesamento de conformidade, tá, do Tribunal de Contas do Estado com a Constituição Federal e vamos ver o que está acontecendo, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo. Em que pese sua natureza sui generis, cara, não pode fazer o que fizeram na minha reforma. E eu vou mostrar para vocês, cara. Não pode fazer aquilo ali. E é isso. Ação e reação, pô. E é comigo que fizeram, tá? Eu vou mostrar para vocês. E mais, cara. Eu, Teodoro, eu sou muito diligente, tá? Caramba, eu sou diligente pra caramba. O Teodoro cara. E eu olho o rodapé das páginas, tá, meu camarada? Eu olho o rodapé pra ver a assinatura eletrônica, tá? Depois dá ruim, pô. Teodoro, desespero. Problema de vocês, tá?
É isso, cara. E não é comigo, tá? Eu olho o rodapé da página, tá? Pra saber pra quem foi, o movimento do processo. E não corre, deixa como tá. E é assim, tô chegando. É isso, cara. E vem pra mim. E depois fica complicado, pô. E o problema não é meu, pô. O problema não é meu, tá? E eu quero de verdade saber, tá? Se o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eu quero saber se o Márcio Pacheco, cara, mexeu nesse processo. Porque, caramba, vai ficar feio pra caramba. Eu falei a beça dele aqui, tá? Porque era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ, tá, cara? Quem era o relator, quem virou, como é que foi a tramitação, como entrou, por que entrou, por qual motivo entrou. Eu quero saber, pô. Justo meu? Não vai passar, pô. E é bom pra gente discutir tudão, cara. Então é isso, tá, meu camarada? Assinatura eletrônica, cara. Assinatura eletrônica não pode ter uma data diferente, tá? Da data que está no documento. O que fazer com isso, Teodoro? Aí fica ruim pra mim, pô, eu fico desesperado. Porque eu não tenho prazer em fazer isso, tá? Eu fico desesperado, cara. Eu fico desesperado. Eu, Teodoro, fico desesperado. Porque, meu camarada, não tem jeito, cara. Vamos todo mundo pra justiça. E, de novo, não é comigo, MP. Mas aqui, pessoal, então vamos voltar pra cá. Tem um projeto, tá? Do Júlio Rocha, tá? E Índia Armelau. Júlio Rocha, pra cá, meu camarada. Me ajuda. Alerge, me ajuda. Ô Júlio Rocha, vamos pra cá, meu camarada. Deputado estadual, tá? Dei ali uma pesquisada, mais ou menos a sua história. Vamos juntos nós dois aqui, tá? Projeto dos dois, Índia. Cara, essa deputada tem um vídeo no canal desses aí, cara, que como que ninguém faz nada? Cara, eu senti repugnância quando eu vi aquilo, cara. Esse tipo de vídeo que essa mulher aqui fez, cara, mata pessoas e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Não fazia. E de novo, tá? Eu puxo o comboio porque isso aqui é uma lesão, cara, a um grupo vulnerável. Pessoa humana transgênero, LGBTQIA+. Cara, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, cara? Porque quando uma deputada faz isso, ela tem um vídeo, cara, no canal, TikTok, cara, que ela fala da pessoa humana trans. Caramba, cara, que repugnância que eu vi ali, cara. E aí eu vou ter que ensinar, né, artigo 1º da Constituição Federal, né, dignidade humana. Meu Deus, o que é isso, cara? Artigo 3º da Constituição Federal. Eu tô falando de uma deputada estadual, pessoal, ou o pessoal do MP, eu tô falando de uma deputada estadual, cara. Artigo 1º, tá? Fundamento da República. Artigo 3º, objetivo da República, vedação a qualquer forma de discriminação, cara. Ela incentiva a violência e ninguém faz nada. Por que, cara? Que vocês se mantêm inertes diante disso? Vocês entendem isso, cara? Isso aqui o que ela faz ali, cara, é uma violação coletiva. O que você pensa, guarda pra você, cara. Porque a Constituição permite que você pense aí, o deputada, Índia Armelau, que fez junto com esse camarada aqui, esse projeto aqui. A Constituição te permite pensar, cara, mas não fala não, pô. Porque você mata pessoas. O que fazer com isso, Teodoro? Vamos descobrir juntos. E como é que continua sendo deputada, fazendo o que faz? Marcelo Dino, do mesmo modo. O outro bateu num candidato. O que vocês estão fazendo? Cadê a moralidade pública? Ou MPRJ, cadê a moralidade pública? Foi pro espaço, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E em relação ao MP, o que eu falei é o seguinte, pessoal, ó. A mesma lógica, né, quando eu falei ali dessa questão da responsabilidade, né, de você dividir essa responsabilidade, né, porque vivemos em sociedade, tá certo, cara? O MP do mesmo modo. A depender do que aconteça, Teodoro tem que denunciar o camarada, sim, mas aí, tem que denunciar, ok. Então você tá falando de presunção indúbio pró-sociedade, ok. E o que fazer depois? Indenizar. Indenizar a pessoa, pô. Tem que denunciar, Teodoro, mas não é denunciar e que se lasque. Não. E a gente tem que entender. Denunciou a pessoa. Tá certo, meu camarada? Teodoro, justa causa, eu tô no legítimo exercício aqui da minha função enquanto órgão, né? Promotor de justiça. Tamo junto, pô. Tá cumprindo a Constituição e a lei? Ok, pô. No final não condenou, tá certo, pô. Cobriu tudo jeitinho. É ok. Mas se no final a gente vê que tem um montão de coisas ali que não são absurdas,
que estão impactando diretamente, cara, no texto constitucional, na legislação, enfim, que o próprio MP tem que cuidar, a gente tem que voltar no bolso do promotor do promotor de justiça, pô. É isso, cara. Qual é a dificuldade? Quero entender, cara. Resolve ou não resolve? É, tudo, acho que resolve, né? Basta as pessoas quererem, pô. Não é teu gozo, cara. Não negativo, pô. Não é teu gozo. Tribunal de Justiça, juiz de direito. Você tem uma ação, cara. Vem junto aqui, tá, pessoal? Você tem uma ação, cara. O juiz é obrigado a conhecer a lei, pô. Vamos ler aí. Vai dar ruim, pô. Tô estudando processo civil. Meu Deus, o que é isso? Resgatei todos os meus negócios que eu tinha aqui, tá? Ô, doutora Silvia Drummond, minha prof. É isso. Eu sou seu aluno, tá? Eu estudei contigo, tá? Sinistro. Vai ser presidente, tá? Também é. Na próxima. Presidente. Doutora, eu tô estudando pra caramba, tá? Peguei aquele montão de material teu, tá? Do curso maneiro que tu tem aí, tá? Eu tô estudando pra pegar esses caras, pô. Fica chateado comigo não, tá? A culpa é sua. Tu que me ensinou, pô. Tô estudando, pô. É isso, pegar eles, tá? Pra pegar eles, pô. Pegar eles. E vamos estudar, cara. Vai dar ruim, pô. Tá adoro, né? Deixa eu estudar falando. Meu Deus, o que é isso, cara? Juiz de direito, vamos aqui, vamos lá. Aí chegou lá, né? A pessoa entrou, cara, tem que avaliar, cara. A lei, a própria lei que tá sendo aplicada, pô, é um dever do magistrado, pô. Porque se você pega, por exemplo, uma resolução... Pera aí, cara, mas o que é uma resolução, né? O que é uma portaria? Meu Deus, o que é isso, cara? E essas pessoas, juízes, né? Desembargadores, promotores e quem quer que seja, que faz esse tipo de coisa, cara, não representa a justiça, TJ ou MP. Não, cara. É você aí, de lei seu. E é você que tem que responder por isso, pô. E não é contra o Estado, é contra o juiz, é contra o desembargador, pô. É isso, cara. Não pode dizer que teve uma audiência, tá? E a pessoa copiar e colar a sentença. O que é isso, cara? Quem faz? Não sei, pô. É isso, pô. Rapaz, o que é isso, pô? Apelação não se confunde, tá? Com embargos de declaração, pô. Mas aí o que fazer se é igual? Idêntico. Meu Deus, o que é isso, Teodoro, né? O que fazer com isso, cara? CNJ, pô. É isso, cara. E vai dar bom pra todo mundo. Cada um na sua quadra. Então chegou, tem que avaliar. Principalmente, tá? Tribunal de Justiça do Estado, principalmente as questões relacionadas ao militar estadual. É a primeira coisa que o magistrado tem que fazer. Portaria que exclui o militar, resoluções do comandante-geral. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Decreto estadual. É um dever do magistrado fazer essa avaliação, ainda que a parte não peça. Vão perguntar para os professores e vão ver o que eles vão dizer, cara. Não é possível que todo mundo tá ficando maluco, pô. Pegou ali o regulamento, cara. Regulamento, mas o regulamento não é mais essa essência que tá ali. Eu mostrei pra vocês o livro do professor Sérgio Ferraz, pô. Não é mais isso aí não, pô. A parte final ali do artigo 9º do Estatuto dos Bombeiros não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Não pode fazer regulamento, o comandante-geral não pode fazer isso. Vamos ler aí, Supremo, tema 121, ministra Carmen Lúcia. Atura aí, pô. Acho que é o RS 600.885. Vai lá olhar, pô. 600.885, o que vocês estão fazendo? E aí passa batido? Então temos um regimento interno da academia que vocês entendem como lei? Entende como lei o regimento? Entende como lei a portaria 711 e exclui a pessoa? Meu Deus, 711 que fala sobre direito à saúde. Comandante-geral, ó, legislando sobre direito à saúde, portaria 711. O que fazer com isso? Como que a gente consegue responsabilizar o juiz, o desembargador por isso? Vocês entendem como o troço é gigante? Tem que reduzir os danos, pô. Então eu aviso, tem que fazer, pô. Eu fico quietinho porque eu sou otário não, pô. É porque eu já vi que termina e pula pra outra fase, porque eu já sei que ele não vai dar, pô. E é isso, cara. Arquiva aí e vamos fazer, pô. Tem ação rescisória, tem revisão criminal, tem tudo que tem direito, pô. Porque aí espirra e outras pessoas vão ter acesso, né? Porque senão, cara, fica difícil pra mim, pô. Eu sou advogado, tá? Eu não tenho que antecipar o que eu tenho, não, pô. Faz tua correria, pô. Vamos junto, pô. Exclui, e indeferido, arquiva, manda executar. E é isso, pô. A estratégia que decide sou eu, pô. E é isso. Mas, ó, isso aqui, tá? Porque olha o que eles fazem. São leis autorizativas, TJ. TJ do Rio de Janeiro, não todos, tá? Mas magistrados aí, é isso aqui, tá? Lei autorizativa, vê se pode, pô. Quem poderá nos defender, cara? E aí, frase feita, né, de que o TJ não pode se miscuir em questões de mérito. Mas que mérito?
Vamos ler, professora Germana, pô. Que é isso? Tô ficando doido não, cara. Então eu quero falar com vocês, tá? Sobre esse projeto que autoriza, já queimou na primeira baliza, cara. Todo respeito aí, tá, deputado? Júlio Rocha. Vamos aqui, tá? Caramba, cara, não. Não, tá? Aqui a gente tem que parar com isso aqui. Tem que parar. Lei não era autorizativa, mas depois virou quando passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque será, né? Quem tá lá na Comissão de Constituição e Justiça? Quem é? Quem é que tá lá? Papo reto aqui, quem tá lá? E detalhe, tá? Esse projeto que fala autoriza assistência médica e remédios gratuitos a agentes de segurança pública. Pra você ter uma noção, cara, policiais e bombeiros. Esse troço iniciou no dia 15 de março de 2023. Que dia é hoje aí, camarada? 2 anos. E a Lei Complementar 222 de 2025 foi assim, ó, espirro. E lá não foi autorizativa. Não, eles legislaram, tá? É isso. E a gente tem que entender, tá? Se de fato cumpriu o procedimento de lei complementar. Cumpriu? Cumpriu o procedimento de lei complementar? Fica a dica, tá? E tá valendo? E aí passem a ler o Diário Oficial, é um diário específico do Ministério Público. E vamos ver quem tá certo e quem tá errado, cara. Então, esse deputado, projeto de lei 436 de 2023, fala sobre assistência médica e remédios, tá? A proposta autoriza. Que isso, meu caro? Não, vamos voltar pra rota, vou ajudar. Vou ajudar. De verdade, tá? Vou ajudar. Pro benefício de todos nós, vou ajudar. A proposta autoriza a prestação de assistência médica, tá? E o fornecimento gratuito de medicamentos a agentes de segurança pública quando o problema de saúde for decorrente do exercício da função. Parabéns, é isso mesmo. Mas a gente tem que mudar tudo. Eu vou dar minha ajuda, tá? Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta. Tem que receber muita emenda, tá? Na verdade, tem que fazer outro. Eu vou ajudar. O projeto abrange policiais civis, policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes de segurança pública socioeducativos. Segundo o texto, a comprovação da origem do problema de saúde deverá ser feita por laudo de junta médica oficial. Problema, deputado, com todo respeito, tá? Júlio Rocha, isso aqui a gente não pode fazer. Por quê? Porque os peritos, tá, não são investidos na função de perito. Vamos estudar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês as bases, tá? E vamos convocar o CRM. O CRM, vocês precisam estar aqui. Porque essa junta médica oficial, ela é formada por oficiais do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Mas esses camaradas, eles precisam ter liberdade para exercer a função. Porque eles estão numa função que trata sobre direito previdenciário. Então eles têm que ser investidos na função de perito. E quando investidos na função de perito, eles não podem ter essa subordinação que é inerente ao direito militar. Não podem. Eles não podem ser submetidos. Então nós não temos junta. Entendeu, deputado? Nós não temos não, tá? A perícia médica não foi criada por lei. Perícia médica do CBNERD, tá? Centro de Perícia Médica. Então a gente está em 2025, sim, vamos mudar essa história, tá? Eis que faça uma coisa nova e a gente precisa fazer isso, cara. Então, o Centro de Perícia Médica, ele precisa ser criado por lei, tá? E nesse sentido aqui, por lei complementar. Meu Deus, Theo. Cara, porque a gente está falando sobre direitos e deveres, tá? Direitos e deveres. O que a gente tem hoje, que eu discordo, mas o que a gente tem, deputado Júlio Rocha, é aqui, cara. O que a gente tem hoje, tá? Nós não temos centro de perícia médica e nós não temos, por exemplo, médico. Ele tem que ter especialidade, pô. Teodoro, não precisa ter. Cara, mas o ideal é que tenha, pô. Então, um concurso específico para esses camaradas aqui. E eles, é como se a gente teria que ter, então, aqui a organização básica dos bombeiros da PM, e aí você teria o comandante-geral, mas a diretoria, o centro de perícia médica, ele deveria ficar do lado aqui, ó. Não fica dentro da estrutura. Não perde hierarquia e disciplina, mas para dar uma proteção ao médico para que ele possa ser médico, porque ele não pode servir a dois senhores. E nós estamos em tempo de paz e não em tempo de guerra. Então, esse órgão aqui, assim como eles fazem com a corregedoria, por exemplo, aqui é legítimo. E isso não fragiliza a hierarquia e disciplina, ao contrário, isso fortalece.
porque ele vai ter condição de ser médico de verdade, servir ao Senhor, que nesse momento aqui é, né, o CRM, tá certo? Nesse momento aqui. E fazer a coisa certa, dando a cada um que é seu, mas da forma como está não pode. E esse centro tem que ser criado por lei, tá? Por lei, e nesse sentido, porque eu digo, deputado Júlio Rocha, que tem que ser lei complementar? Porque você vai falar sobre direitos e deveres. Direitos, pô. E quando a gente está falando de medicina aqui, a gente está cuidando, né, de direitos sociais. Então a gente está lá no artigo 6º da Constituição Federal, tá? Então aqui nós temos uma interface, tá? Direito à saúde e direito à previdência. Direito social, direito fundamental social à previdência. Coisa linda. Aqui, por exemplo, deputado, nós temos que fazer, né, uma equipe, né, daquele professor que eu mostrei para vocês, né, que é o José Caetano José Caetano, né? Caramba, ele é fantástico. Só um segundo, pessoal. Vou mostrar para vocês. Tem uma outra obra dele que eu não sei se eu vou conseguir encontrar, tá? Deputado, nós precisamos fazer a avaliação de acordo com esse professor, tá? Porque ele é visionário, fantástico, assim, a obra dele é muito didática, tá? Mas a gente precisa tirar ensinamentos, tá? Por exemplo, desse livro, José Ricardo Caetano Costa, Previdência Social ao alcance dos assistentes sociais, tá? E esse outro livro aqui, dele também, tá? Advogado, tá? Meu abraço aí, doutrinador, é sinistro. Os direitos sociais previdenciários no cenário neoliberal. Essas duas obras são fundamentais para a gente falar sobre essa questão do direito à saúde. Por quê? Porque tem uma outra obra dele que ele fala da perícia biopsicossocial, tá? A perícia biopsicossocial, ela vai trazer para discussão, por exemplo, psicólogo, assistente social, porque no contexto policial militar você tem que avaliar ele de várias formas, né? Então você tem que entender, numa situação, por exemplo, onde ele é baleado, você tem que entender ali o que isso vai reverberar negativamente para a vida desse camarada, né? E aqui, por exemplo, né, isso aqui é muito maneiro, tá? Porque Teodoro pode fazer isso, é óbvio que pode, tá? Nós podemos, nesse contexto aqui, deputado, é uma ideia minha, tá? Nesse sentido, para além, né, do fornecimento do medicamento, que eu não entendo que tem que ser desse modo, eu vou dizer qual é a minha opinião acerca disso, mas nós podemos aplicar nesse contexto do militar aqui imediatamente, pode entrar nessa lei sim, tá? Eu faço aqui e mostro para vocês. Mas a gente pode fazer a aplicação dessa possibilidade existente hoje na Constituição Federal, salvo engano, no artigo 149, parágrafo 1º, que vai dizer, né, essa questão da isenção. A isenção do imposto de renda, ela não está tão somente no respeitante ali a questão das doenças elencadas em lei. Isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia. Compete exclusivamente à União 149, eu acho que é isso. Compete exclusivamente à União. Caramba, é 147, cara. Eu tô me familiarizando, tô estudando essa parte do direito tributário. Tá da bem. Mas eu não sei se é 45 ou 49. Aqui, ó. Aqui, nessa questão aqui, deputado, a gente pode usar artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Aí o similar na Constituição do Estado, se tiver. Tem que ter, tá? A União, os Estados, o Distrito Federal, artigo 145, tá? Poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Capacidade econômica, né? O camarada sofreu um acidente, ele tomou um tiro, ele está num processo de cuidado de um tumor. É isso. A gente tem que avaliar. Porque a capacidade contributiva dele modifica sensivelmente, né? E aí você tem facultado a administração tributária. Olha isso, cara. Isso é um comando da Constituição, né? Permissivo ao legislador dos estados. Facultado a administração tributária. Olha isso, cara. Isso é um comando direto da Constituição. Não depende do governador, tá? Especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados, os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes. Aqui a gente consegue garantir justiça social, deputado. Por exemplo, fazendo essa relação dessa questão da assistência. Então, o fato, né, de você ter... Então, aqui tá ruim, tá? Porque não tem perícia, não tem nada. Mas a gente tem que ajeitar tudo isso, para você conseguir falar disso. E aí, ok, se é uma questão, uma arrasta a outra, pô.
Porque aí se você vai dizer pra mim, pô, Teodoro, o cara tem direito. Tamo juntos, concordo, parabéns. Mas, ok, o cara vai ter direito, mas como que é isso? Não pode deixar na mão do governador. Não pode, pô. É a LERJ tem que fazer tudo bonitinho. E pra ele regulamentar, meu Deus, você tem que acompanhar tudinho que ele vai fazer. E não pode ser lei autorizativa, senão ele faz se ele quiser. É como a recomposição salarial dos servidores do Estado. É isso, cara. Opa, meu camarada, volta pra rota, pô. Vamos fazer bonitão, vai ficar maneiro. E aqui é o seguinte, ok. Então você liberou, você de fato comprova, né? Que o camarada tem direito ali à assistência prestada ali pelo Estado. Já tem, tá? Aqui a gente tem que mudar isso aqui. Mas você fazer ali, você custear as despesas em razão da questão relacionada ao exercício da função policial militar, o bombeiro e os outros ali. E aí deflagrou, cara, é junto, pô. E aí deflagrou aqui, já manda cortar o desconto de imposto de renda, pô. Epa, Teodoro, ô meu camarada, é isso, cara. Eita, Teodoro, é isso. Vai virar o presidente aí, meu camarada. É só ouvir o Teodoro, hein? Vai dar ruim, hein? E fazer o que é certo, né? Então vocês podem fazer isso, tá? Da forma como tá, tem que ser modificado, senão vai dar ruim. Tá? E eu vim aqui falar mesmo, tá? Quer ir lá pra OAB, a gente vai pra lá também, a gente vai pra onde vocês quiserem, a gente vai. E é isso. E aí, se vocês olharem essa legislação, muito interessante, porque vocês vão perceber aqui que o teu camarada Teodoro tem razão no que tá dizendo, tá? Não tem o objetivo de prejudicar ninguém, tá? Não mesmo. É isso. E aí você vai falar, né? Os recursos para a execução da medida deverão ser provenientes do Fundo Estadual de Investimento e Ação de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. No meu entendimento, Funesbom. A gente tem que abrir essa caixa de Pandora, tá? É só fazer o que tem que ser feito. Aqui é Funesbom. E é a mesma facilidade para sair o dinheiro do Funesbom como sai para pagar, por exemplo, essas gratificações para fazer essas reuniões para investimento do Funesbom. Porque a essência do Funesbom é para isso aqui. Leia. Para o objetivo do deputado, né? Para o deputado Júlio Rocha, né? O objetivo da proposta é reconhecer o papel desempenhado pelos profissionais de segurança pública. Os bravos agentes... Não. Aqui eu não gosto nem de continuar lendo, tá? Não. Menos emoção e mais direito. Menos emoção e mais direito. Vamos ler, tá? Marilena Chauí. Ela fala isso. Não é favor, é direito. Eu acho que esse sentimentalismo, com todo o respeito e defesa devido, é o que está causando dor e sofrimento pra gente. Nós não precisamos, tá? Não precisamos disso. Do sentimentalismo, tá? Dessa coisa de, porque vocês... Não, tá? É preto no branco. Direito é direito, pô. Não é favor. Não é favor. Aqui, para ficar maneiro, nós estamos num contexto, deputado, de repartição dos encargos sociais, tá? Então, repartindo os encargos sociais, por exemplo, quando ele é baleado, ou quando um bombeiro se queima, ou quando ele inala fumaça, ou quando o mergulhador, por exemplo, né, tem uma questão que eles sequer têm, cara, perfil profissiográfico aí, deputado. Então como que a gente vai falar disso? É difícil, porque não tem perfil profissiográfico. Então como que você depois diz que o cara tem relação de causa e efeito ou não? Eu entendo o seguinte, na dúvida, até vocês fazerem ali o que tem que ser feito, que é o perfil profissiográfico, todos, adoeceu ali, é bonitão com tudo que tem direito. Porque a culpa é do Estado, que não está legislando para que o militar, de fato, possa, né, quando for embora, reformado, enfim, levar tudo que tem direito. São vocês que estão causando isso. Então é só resolver, pô. Você entende? Como que você vai dizer, por exemplo, que o camarada na inatividade desenvolveu uma doença profissional se não tem perfil profissiográfico? Alerj? Não tem, pô. Então como é que eu vou saber, cara? Quais são as doenças, tá, que o mergulhador do Corpo de Bombeiros pode desenvolver? Quais são as doenças? O alerj, os guarda-vidas estão ficando surdos. Estão ficando surdos por conta do apito, cara. E aí, como é que é isso, gente? E aí o camarada vai embora, ele tem direito a tudo, mas ele não tem nem que ficar surdo, pô. Então a gente tá instrumentalizando o corpo do bombeiro, cara, do guarda-vida, pô, porque o cara tá apitando e tá ficando surdo, pô. Caramba, meu camarada. Não é pegar a militar da ambulância, cara. A ambulância tem que ter protetor auricular para todo bombeiro das ambulâncias e socorro do bombeiro, cara. Tem que ter, pô. Isso não é uma questão ali, cara, que você vá, né, impedir que aquele militar desenvolva uma questão auditiva, tá? E cadê a insalubridade, cara? Vamos ler, pessoal. Tem direito, cara.
Você tem noção do que é aquela sirene aí, população do estado? Vocês têm noção do que é aquela sirene do OBT? Caramba, cara. Não, tem que ter adicional de salubridade, pô. Essa questão do ruído, pô. Pessoal combatente, né? Teodoro, mas tem... Não, mas aquilo ali é pra todo mundo, pô. Mas o camarada... Sexta-feira até 11 horas, MP. Meio-dia no máximo, tá? Teodoro tá com o pé ruim, pô. Enganei vocês. Teodoro tá com o pé ruim, pô. Que a perícia disse que eu não tenho nada. Posso não dar não, para de maluquice, pô. Mas vocês estavam lá? Tava lá. Hein? Tava não, né, Teué? Tava não, Teué. É isso. Então você não pode querer ganhar a mesma coisa que o teu camarada irmãozinho, cara, que trabalha à noite, pô. Se você vai pro quartel, segunda, quarta e sexta até meio-dia, terça e quinta. É isso, na outra semana. E o miserável aí tá correndo igual maluco aí, os policiais escorados em viatura, e você... Mas é isso, cara. Tem que ter, cara. Só no noturno, pô. Não vai dar ruim, pô. Tem que ter, pô. Então, sem esse sentimentalismo, tá? É direito dos caras. A lei pode desigualar para trazer igualdade. Essencialmente é isso. Ela desiguala para igualar, pô. É isso. E aí você tem, né? E aí eu vi aqui, esta lei... Olha isso, cara. Dá não, pô. A gente tem que mudar isso aqui, melhorar muito, tá? E não pode ser autorizativa não, o pessoal aí da CCJ, que vocês estão tudo coladinho com o governador do estado, né? Aí faz tudo autorizativa. Vocês estão na década de 60. Muita sacanagem isso, né, cara? Falta de conhecimento da população, né? E pior ainda, quem sabe que eu tô certo e não faz nada, né? Mas a história vai mostrar, pô. Esta lei, artigo 1º, dispõe sobre assistência médica. Assistência médica, ela já tá lá na lei 279, tá? Que tem que ser reinterpretada e estar de acordo com o Estatuto da PM do Bombeiro, que cada um é de um ano. E é isso. E o fornecimento de medicamentos ao policial militar, enfim, né? Quando o problema de saúde for decorrente do exercício da atividade de segurança pública. Muito complicado isso, tá? A gente tem que enxugar esse termo, para ficar bem maneiro. E não dar espaço para que o governador venha aqui e faça o que quer junto com a Procuradoria do Estado, tá, cara? Não pode não, pô. É obrigatória a assistência médica e o fornecimento. Isso aqui não precisava ser dito, tá? Porque o direito à saúde, de fato, é tudo isso aqui, pô. Aí você entende porque eu fico chateado? Não é com você. Nós não nos conhecemos, né? Eu estudei sua história, mas caramba, vamos mudar isso aqui, tá? O Júlio Rocha, vamos ver isso aqui, pô. Que não vai dar não. E aí, é isso, tá? E aí nós temos aqui o problema da saúde, foi decorrente do exercício e tal. Pra saber se o problema foi decorrente, cara, olha quanta coisa pra cuidar. Aí a perícia médica não existe. Perícia médica não existe, tá? Porque não foi criada por lei. Os caras são mandados aqui. Porra, o comandante aí da DGP vai lá e manda trocar a ata da inspeção de saúde, faz o que quer. O que fazer com isso, cara? Aí não tem inspeção, aí não tem, né, perfil profissográfico para saber qual é o risco da atividade, porque cada um tem um, tá? Por isso que não pode o deputado Marcelo Dino ter a mesma carga horária, não pode. E aí você tem essa questão, né? E aí você tem o militar, a questão da insalubridade, você tem um montão de coisas, pô. Se você de fato quer fazer a coisa certa, deputado, tem que mudar isso, pô. Acaba com isso. E o dinheiro que isso aqui gastou, hein, cara? A gente tem que saber quanto que custa essas tramitações desses processos aqui. Eu quero saber, pô. O gasto público desse montão de processo que tramita aí, cara. Meu Deus, o que é isso? E mais aqui, tá? Só pra não passar. Vocês têm plano de saúde? Não, Teodoro, mas vocês pedem reembolso? Eu, bombeiro militar, quero entender. Eu, advogado, quero entender. Eu, sociedade, quero entender. Vocês pedem reembolso de plano de saúde, como acontece na União? O deputado Sargento Portugal tá fazendo isso? Tem reembolso, cara? De despesas de saúde? É isso, tá? Porque entenda, se eles têm plano, cara, você nunca vai ter SUS. Você nunca, população, você nunca, policial e bombeiro, vai ter um bom hospital. Porque que se lasque. Porque eles pegam o dinheiro nosso, como população, e pagam um plano de saúde para eles. A Procuradoria do Estado, cara, vão perguntar se você desconta imposto de renda e tudão em cima dos honorários que começam devido à Fazenda Pública. É isso, cara. O que fazer com isso, Tudão? Eu não sei. Aí você entende, cara? Não tem nem moral pra falar com a gente, policial e bombeiro e servidor público. Que é isso? Assistência médica e o fornecimento de medicamentos pelo Estado deverá ser feita de forma gratuita. É óbvio. Mas aqui, se a gente de fato quer resolver, é o seguinte, cara.
Quem é médico e enfermeiro aí sabe como é que é, né, pessoal? Um abraço. É o seguinte, cara. Nós temos ali como saber, mas a gente precisa ter humildade, tá, deputado? Porque aqui é o seguinte, ó, medicamento, por exemplo. A gente já sabe que o cara vai fazer o uso de um antibiótico específico quando ele é baleado. Fralda, medicação, por exemplo, aquelas medicações, né, para evitar trombose, medicação para dor, as mais caras, aquela medicação de enjoo, né, uma medicação específica para enjoo que é cara. Tudo isso o Estado pode comprar e fornecer gratuitamente a própria medicação. Mas não é pra sacanear, comprar medicamento. Não, cara. Tudo bonitinho ali pro camarada, né? E é isso, pô. E a gente acompanhar tudo que é feito, pô. Vai ficar legal, pô. Entendeu? É isso. A junta médica oficial emitirá laudo. Caramba, cara, aqui você esvazia, pô. Porque se eu tô num contexto de um Estado neoliberal que o lucro, a empresa é o que importa, vocês entendem como o médico fica sugestionado? Porque aí a pessoa é atropelada por um carro a mais de 100 km por hora e não foi nada, só caiu. É isso. O que dizer disso? Vocês vão ter que se explicar. Vocês vão ter que se explicar. Eu sou atropelada, cara. O militar tomou um coice de um animal e... Como é que é isso, cara? Nossa, eu sinto repugnância, só de falar. E entenda, tem que ficar quieto, pô. E fazer bonitinho, no calado. E epa! É isso. Porque senão... E aí, ó, fica esperta, tá? Meu cliente morre. Porque é isso. Tem que deixar amarradão bonitão e epa! Não tem jeito, não tem pra onde correr. E não pode ser um só, tem que ser todo mundo junto. Porque aí você não fica marcado. Até a gente conseguir resolver essa situação absurda. E aí, fala desaforo pro Teodoro. Justiça, meu camarada. É isso. É isso. Porque quem é de verdade, quem é de mentira, cara. É sobre isso, tá? É sobre isso, meu camarada. Então, o Teodoro fica quietinho não é porque ele não é apto não, cara. Não mesmo, tá? E assim, é muito legal isso, tá? Vou fazer uma pausa aqui, porque eu fiquei muito chateado com uma situação hoje. Mas eu quero fazer uma pausa pra ler uma coisa pra vocês. E aí é o seguinte, cara, porque, caramba, às vezes umas coisas acontecem na nossa vida, né, cara? A gente fica meio assim, né? Fica triste pra caramba, né? É os irmãozinhos, né, cara? Que não tá muito ali firme, né? Mas é isso, tá? E muitas vezes, né, até eu quero ajudar, né, cara? Mas alguma coisa ali vai impedir. Porque de repente a pessoa não tomou boas decisões, tá? Comigo não tem conversa. Se alguém ali, algum cliente se aproximou pra ficar de desenrolo, é pra lá, meu camarada. É pra lá, tá? E aqui MP papo reto. Tudo meu, dos meus clientes, é papel e caneta, tá? E o que foi feito no meu celular e nos meus aparelhos eletrônicos, tá tudo registrado. Por isso que eu falo, se liga, cara. Que tá tudo registrado. Fica de papo torto. É só o MP pegar lá e vai ver, pô. Eu entendo o seguinte, MP. Eles procuraram os meus clientes para tentar me desacreditar, pô. E provocar a atuação do TED da UAB. Eu não tô destituído aqui de embasamento para isso. O que fazer com isso, cara? O que fazer com isso? E aí falam desaforo, mas aí você olha e você vê, né, que eu orientei, que eu mandei a pessoa fazer um procedimento. A pessoa não fez, pô. Meu camarada chega lá e fala que eu não vou porque eu tô com medo de morrer. Quando chegar lá, pede pros caras botar na ata, que tem que escrever isso aí, na ata do Conselho de Disciplina, que o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Não, Teodoro, o que fazer com isso? Também não sei, cara. Também não sei. E eu vou ler aqui uma palavra pra vocês, tá? E é isso, eu vou ter que ir pro outro vídeo, pessoal, porque eu não tô conseguindo ficar com o meu pé aqui. Eu vou só me agitar e outro vídeo aqui, tá, pessoal? É isso.